E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos embora para mais uma aula de História. Na aula de hoje a gente vai estudar uma coisa que muitos alunos gostam na aula de História, que é guerra, né? Na verdade, nós vamos estudar a Primeira Grande Guerra Mundial, tá? Para muitos historiadores, essa foi uma guerra que determinou os rumos da vida humana a partir do século XX. Tá? Na época em que essa guerra aconteceu, muita gente dizia que ela seria a guerra que daria fim a todas as outras guerras, né? Tamanho, né, dessa guerra ele vai ser extraordinário de fato. Então, o que é que foi a Primeira Guerra Mundial? Conflito armado ocorrido no início do século XX no território europeu. Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos, tá? Essa guerra, galera, ela vai ajudar a mudar tanto a geografia da Europa quanto a forma com que os europeus se viam em relação a outros países do mundo, tá? Vamos lembrar que no final do século XIX nós vamos ter um avanço tecnológico muito grande no mundo, né? Por conta da segunda revolução industrial. Nós temos a energia elétrica sendo usada pela primeira vez, né? Petróleo, outras tecnologias de transporte começam a surgir, como carros, aviões e até submarinos vão surgir nessa época. Ou seja, no final do século XIX, por conta do avanço da tecnologia, existia uma expectativa positiva em relação ao futuro, né? Se o avanço tecnológico está tão grande agora, né, quanto mais esse avanço, melhor seria a forma de viver. Infelizmente, essa expectativa ela foi frustrada por conta desse grande conflito, né, que vai acontecer dentro da Europa. Possíveis causas para o conflito da Primeira Guerra Mundial. Primeira grande causa, é importante entender, foram as disputas de mercado internacionais. Tá? Por conta da Revolução Industrial, que acontece no final do século XIX, os países que viram potências na produção fabril, eles começam a disputar o mercado consumidor dentro e fora da Europa. Tá? Como dentro da Europa esses mercados já estavam totalmente saturados, alguns países que vão se transformar em impérios, eles começam a dominar outras regiões do mundo. A gente viu isso na aula passada, né? Quando nós falamos de imperialismo europeu ou neocolonialismo. Então esses países começam a explorar outras regiões para poder obter recursos e continuar, né, crescendo com o capitalismo comercial, né, capitalismo industrial, perdão, avançando. Outra razão importante para a guerra, atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais. Tá? Então, vamos lembrar, esses impérios eles estavam avançando para outras regiões do mundo, como China, África e América. Cada um desses impérios toma alguma dessas regiões para poder explorar. E a disputa entre esses impérios por essas colônias de exploração começa a delimitar uma certa rivalidade, né, entre essas grandes potências. Outra questão importante, a França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia e da Lorena, né? No final do século XIX, nós vamos ter uma guerra ocorrendo na Europa entre França e Alemanha. Tá? Essa guerra vai ser chamada de Guerra dos 7 Anos. E essa guerra vai ser vencida pela Alemanha, certo? A Alemanha vence a guerra e ganha, como prêmio de vitória, duas regiões importantes da França, a Alsácia e a Lorena. Então, nesse momento, a França está com um sentimento de revanche, de vingança em relação à Alemanha também. Como é que esse sentimento de revanche, como é que essa disputa colonial e essa disputa militar começa a avançar, começa a explodir? Nós vamos ter, durante uma viagem do príncipe, né, do arquiduque do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando,
Esse cara ele faz uma viagem para uma das regiões que ele controlava, que o império dele controlava, que era a Sérvia. Tá? Então, em uma dessas viagens, né, o príncipe ele sai andando pelas ruas num carro aberto, né, dando a mão para todo mundo, né, apertando a mão de quem passava, mostrando o poder do Império Austro-Húngaro dentro da Sérvia. Acontece que durante o trajeto, esse príncipe ele é assassinado com um tiro no peito. Tá? Quando isso ocorre, uma tensão entre os países que estavam disputando o território começa a ficar ainda maior. Vamos lembrar também que esses países eles já estavam começando a perceber que um conflito estava se aproximando. Tanto é que antes da Primeira Guerra Mundial, vai acontecer um momento que foi chamado de paz armada. O que isso quer dizer? Era um momento de paz, mas que os países já estavam começando a investir em armamento pesado, tá? Como carros de guerra, armas de repetição e etc. Então, todo mundo já estava numa certa expectativa. E essa expectativa agora ela vai ser colocada em prática com a morte desse príncipe do Império Austro-Húngaro. Então, estopim da guerra. Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia no dia 28 de junho de 1914. Esse assassinato ele vai acontecer na cidade de Sarajevo, vai ser o palco desse assassinato. O autor do crime foi Gravilo Príncipe, participante do grupo nacionalista Mão Negra. Tá? Então vejam, dentro da Sérvia existia um grupo radical que era contra o domínio do Império Austro-Húngaro, representado por esse príncipe Francisco Ferdinando, e por ser contra essa dominação, ele vai tentar e vai conseguir matar o príncipe. Tá? Só que, o que vai ocorrer? O Império Austro-Húngaro ele vai afirmar que os líderes, né, desse movimento que vai acabar matando o príncipe, na verdade foram influenciados pelo Império Russo. Isso porque Rússia e Império Austro-Húngaro, naquele momento, tinha uma disputa grande de território e de poder. Esse fato foi apenas a gota d'água para o início do conflito. O Gravilo ele vai ser preso, o julgamento vai demorar a acontecer e por conta da demora do julgamento, as forças militares já começam a se movimentar, né? E Império Austro-Húngaro e Rússia declaram guerra uma à outra. Os países estavam armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos. O mundo era a preparação para o grande conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas esta durou 4 anos e arruinou a Europa. Quais são esses dois grupos, esses dois times de países que vão ser formados e que vão se contrapor durante a guerra? De um lado, nós temos um grupo chamado Tríplice Entente. Tríplice porque ela é formada por 3 países. Quais são os países? Império Austro-Húngaro, França e Império Russo. Tá? E a partir de certo momento da guerra, no ano de 1917, os Estados Unidos, que não está na Europa, está na América, também vai entrar no conflito. Do outro lado desse conflito, nós temos as chamadas potências centrais, né? Que foram chamadas durante a guerra de Tríplice Aliança. Tá? Então vamos lá, quem era a Tríplice Aliança? Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Tá? Detalhe, a Itália, né, país que nós chamamos de Itália, ele também fez parte dessa Tríplice Aliança durante um certo tempo. Só que a partir do momento em que o Império Austro-Húngaro, que era parceiro da Itália na Tríplice Aliança, começou a tentar dominar regiões da própria Itália, a Itália sai do movimento. E até certo momento ela também muda de lado, entrando na Tríplice Entente.
Aqui nós temos um mapa que nos ajuda a entender a organização desse conflito, né? Como vocês estão vendo, no meio da Europa, nós temos a Áustria-Hungria, né? Que é o território do Império Austro-Húngaro. Na parte de cima, nós temos a Alemanha, o nome aqui no mapa está Germânia, né? No lado direito, nós temos a Rússia, um grande território. E do lado esquerdo, nós temos a França. Acima da França, nós temos o Reino Unido, né? Comandado pela Inglaterra. Então, é aí, nesse palco, que a guerra ela vai ocorrer, tá? Só que vamos lembrar, galera, não é por acaso que essa guerra é conhecida como Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque outros países do mundo também vão entrar nessa guerra, ou diretamente, mandando soldados, ou indiretamente, mandando equipamentos, remédios, provisões, comida e etc. Então, o mundo inteiro, países do mundo inteiro, vão se envolver, né, nesse conflito. Aqui nós temos uma foto, né, que mostra um pouco da realidade da guerra. Tá? Nós temos aí uma metralhadora, né, que é um equipamento militar que foi usado pela primeira vez no conflito durante essa guerra. Tá? Como vocês podem imaginar, a metralhadora ela é uma arma de grande precisão e também é uma arma de repetição de tiros. Então você pode atirar várias vezes. Esse tipo de tecnologia não existia até essa guerra acontecer. Tá? Desenvolvimento do conflito. As batalhas desenvolveram-se principalmente nas trincheiras. Os soldados ficavam, muitas vezes, centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e a doença também eram inimigos desses guerreiros. Vamos lembrar, galera, que naquele momento, por conta das novas tecnologias, os exércitos tiveram que encontrar estratégias de proteger seus soldados e, ao mesmo tempo, continuar avançando nos territórios que eles queriam. A forma encontrada para isso ocorrer era a trincheira. O que é uma trincheira? Uma trincheira é um buraco no chão, onde os soldados ficam escondidos, tá? Onde tem lugar para dormir de vez em quando, e alguns locais para guardar arma e comida. E de tempos em tempos eles sobem o buraco, guerreiam contra o exército inimigo e entram no buraco novamente. Às vezes, esse entrincheiramento, né, dentro do buraco durava dias, semanas e até meses, certo? Então era uma condição terrível de vida para esses soldados da guerra. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas. Outro detalhe interessante, galera. Essa guerra ela também ficou conhecida como a Primeira Guerra Total. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesses países envolvidos na guerra, toda a sociedade estava, de alguma forma, ligada ao conflito. Enquanto os homens iam para o campo de batalha, as mulheres trabalhavam na produção dos equipamentos e para sustentar toda a sociedade. Detalhe importante, a participação das mulheres nesse movimento foi decisivo, né? Enquanto os homens foram lutar, quem sustentou os países foi o trabalho feminino nas fábricas, nas indústrias. Tá? Detalhe, naquela época, em alguns países da Europa, as mulheres elas não tinham, por exemplo, direito ao voto. Tá? Mas mesmo não tendo direito ao voto, elas sustentaram esses países. Depois que o conflito acaba e os homens voltam, né, para os países, as mulheres não querem retornar para as suas residências para viverem aquela vida de mulher de casa. O que é que elas querem? Com todo o direito. Elas querem mais direitos, elas querem direito ao voto, participação na política, né? Participação na economia e etc. Então a luta feminina pelos direitos da mulher cresceu muito depois que o conflito acaba. Aqui é uma foto que mostra como é que as trincheiras funcionavam, né?
O avanço dos inimigos era retardado pelo uso de arame farpado, que você colocava na frente da trincheira. As infantarias eram armadas com muitas metralhadoras, como nós já vimos. A partir de 1915, os alemães também começaram a usar gases tóxicos. Detalhe importante, galera, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra, né, em grandes proporções, onde foram utilizadas armas químicas, tá? Inclusive contra civis, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, que não eram soldados, tá? Então, as mortes que ocorreram, as milhões de mortes que ocorreram nessa guerra, não foram mortes apenas de soldados, mas também da população civil, crianças, mulheres, velhos, que também passaram por esse movimento. A guerra ela vai se desenrolar durante 3 anos, né? De 1914 até 1917. Em 1917, nós vamos ter 2 fatos importantes que vão ajudar o movimento a chegar ao seu fim. O primeiro deles é que a Rússia, um dos impérios que estava envolvido na guerra, se retira do movimento, se retira da guerra, da Tríplice Entente. O motivo é que dentro da Rússia, naquela época, estava acontecendo uma grande revolução, a Revolução Russa, tá? Então a Rússia se retira do movimento. Isso quer dizer que a Tríplice Entente ela fica um pouco defasada, né, em relação à Tríplice Aliança. Mas nesse momento, com a saída da Rússia, entra na guerra outro país. Um país que até então só estava participando da guerra, mandando equipamentos e vendendo produtos para a Europa. Que país é esse? Estados Unidos. Vamos lembrar, né, galera? 1917, nós já estávamos no 3º ano da guerra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos os envolvidos no conflito já estavam cansados, os soldados já estavam exaustos, as armas faltavam, os equipamentos faltavam. Nesse momento, os Estados Unidos entram com muitos soldados, com muito equipamento e os soldados descansados. Isso quer dizer que a balança ela vai pender para o lado da Tríplice Entente e por isso eles vão sair vitoriosos desse conflito, né? A Tríplice Aliança, simbolizada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a antiga Itália, que tinha saído, o Império Turco-Otomano, vai perder essa guerra. Aqui mais alguns exemplos de tecnologias usadas na guerra, como o avião, tanque de guerra e o submarino. Preocupados com a possível não pagamento da dívida, a população americana incentiva a entrada do país na guerra, como eu falei para você, né? Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra acaba dando a vitória para a Tríplice Entente. Aqui a saída da Rússia, que também prejudicou muito a Tríplice Entente, que só vai voltar a se recuperar com a entrada dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, chamado Woodrow Wilson, em 1918, depois do fim da guerra, ele vai levar as suas ideias para como a nova organização política da Europa deveria acontecer. Essas ideias foram simbolizadas por um programa chamado Programa dos 14 Pontos. Quais foram os resultados da guerra? Primeiro resultado importante, os perdedores, principalmente a Alemanha, tiveram que assinar um tratado de paz chamado Tratado de Versalhes. Detalhe, galera, esse tratado ele foi extremamente prejudicial à Alemanha, que teve que perder parte da sua indústria, teve que abdicar do seu grande exército, teve que também perder a sua força aérea, era proibido ter aviões de guerra ou qualquer tipo de avião na Alemanha. Então a Alemanha ficou muito prejudicada com essa guerra, né? Os países envolvidos no conflito culparam a Alemanha principalmente pela guerra ter acontecido, né? A França, que também saiu vitoriosa do movimento, recupera os territórios que perdeu na Guerra Franco-Prussiana, né? A Alsácia e a Lorena. E a Alemanha teve que pagar o prejuízo da guerra, né, para os vencedores. Resultados, né, meio que óbvios da guerra. A grande quantidade de mortes. Nós temos, olha, aproximadamente 10 milhões de mortos e feridos, né? Como toda guerra, geralmente quem se dá mal no movimento não é a população mais rica,
mas é a população mais pobre, né, que sofre indo para o movimento, né, indo para o campo de batalha ou sofrendo com a crise econômica que toda guerra gera. Aqui é a assinatura do Tratado de Versalhes, nós já conversamos sobre isso. Resultados, né, e consequências do conflito. Famílias destruídas e crianças órfãs. Estados Unidos torna-se o país mais rico do mundo. Por quê? Porque ele passa o conflito vendendo produtos para a Europa. E quando a guerra acaba, essa Europa vai ter que pagar tudo que comprou aos Estados Unidos. E vai ter que sofrer a grande influência, né, do poder norte-americano naquele continente. O Império Austro-Húngaro acaba, outros países surgem dentro do Império, né, como por exemplo a Áustria, a Hungria. Surgimento de outros países, como a Iugoslávia, também é uma consequência. O Império Turco, que durou centenas de anos, agora se divide. Em 1919, foi criada a chamada Liga das Nações, tá? Sediada com a sede na Suíça e que teria a responsabilidade de garantir a paz no mundo. Infelizmente, galera, para quem gosta de história, vocês sabem que essa ideia de garantir a paz depois da Primeira Guerra Mundial não vai funcionar, porque pouco tempo depois, em 1939, um outro grande conflito de proporções até maiores do que a Primeira Guerra vai acontecer na Europa, que é a Segunda Guerra Mundial. O desemprego também aumenta na Europa e a crise avança. 4 anos após a Primeira Guerra, a Europa já não era mais a mesma. Os presidentes substituíram os príncipes, automóveis, submarinos e aviões eram realidade. O cinema e o rádio expandiram-se pelo mundo e as mulheres lutam pelos seus direitos, como eu falei para vocês, certo? É isso aí, galera. Essa foi a Primeira Guerra. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!